Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus mais uma vez, povo de Deus. Abra sua Bíblia, querido, no Antigo Testamento, dos profetas aí chamados menores, Oséias. Deus tem uma mensagem para nós, forte, querido. Essa mensagem é forte. Prepare o seu coração aí. Uma mensagem forte da parte do Senhor. Você que assiste pelas redes sociais, que Deus fale ao seu coração, querido. Porque Deus muitas vezes faz coisas que a gente não compreende. E hoje a gente vai ver uma das passagens em que a Bíblia diz que o Evangelho para nós é o poder de Deus. Mas para aqueles que perecem, que não entendem, parece uma loucura. E essa mensagem, o que Deus faz aqui, me parece, aos nossos olhos humanos, as coisas que, muitos diferentes, fora do normal, as coisas que às vezes Deus faz e que muitas vezes é difícil compreender. Oséias, capítulo 1, vamos ler 3 versículos. E antes que eu me esqueça, eu parabenizo aí nosso pastor, não é isso? E a sua esposa por um momento importante que estão passando aí, né? Deus continue abençoando a vida de vocês, a família de vocês. Queridos, Oséias capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias, disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Queridos, quando nós nos deparamos com esta mensagem, a gente começa a olhar para a vida do profeta, que o homem de Deus, ele se programa e aprende que ele deve procurar uma pessoa da mesma fé para viver a vida junto com ele, que ele deve procurar uma pessoa, que é o conselho que certamente os pastores dão para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, que ele deve buscar uma pessoa da sua fé, uma pessoa que pensa igual ele, que tem uma conduta, que tem uma moral ilibada e que tenha uma vida junto com ele, porque afinal de contas ele vai passar a vida com aquela pessoa, não é isso? Ele vai dividir os seus sonhos com aquela pessoa vai acordar e vai dormir junto com ele, aquela pessoa vai ser a mãe, não é isso? Vai ser o pai dos seus filhos, vai ser aquela pessoa que quando andar na sociedade vai dizer, é a esposa de fulano, é o esposo de fulana. Então é normal que se planeja e que se ensine que a escolha do cônjuge seja uma grande escolha. E é interessante que certamente Oséias foi ensinado assim. Só que um dia, querido, Deus resolve fazer um plano de usar a vida de um homem. E a Bíblia diz a razão disso aqui tudo, ele diz, faz isso, Oséias, casa com uma filha de prostituições, que vai contra tudo isso, vai todo contra esse ensinamento de Deus. E ele fala assim, porque a terra se prostituiu contra mim. Interessante que a gente entende então que Deus quer dar uma mensagem para o povo de Israel. E Deus então vai pegar a vida de um homem e vai fazer ele se casar com uma mulher para transmitir uma mensagem, não como nós estamos aqui hoje pregando com palavras. Deus quer ilustrar, Deus quer mostrar tudo o que está acontecendo com ele através de um casamento de um homem. E ele então abre mão desses princípios, e interessante que esse casamento é uma escolha total de Deus.
porque o profeta recebe a mensagem não pelo João, não pelo Paulo, não pelo José. A Bíblia diz que o Senhor falou por Oséias a Oséias, ou seja, falou no seu próprio coração a mensagem para ele. Talvez se outro entregasse esse recado, ele diria: eu vou orar ao Senhor, porque esse negócio está na carne, eu não aceito. Varão, vai entregar essa mensagem para outro, que esse negócio aí está esquisito, isso não é de Deus. Mas é interessante que o Senhor falou diretamente ao seu coração e falou: casa com uma prostituta, numa filha de prostituições, porque a terra se prostituiu contra mim. É interessante a gente entender o cenário que Israel estava vivendo e pensar que todas as coisas, quando os irmãos louvaram aqui, porque tudo é por Ele, tudo é para Ele são todas as coisas. Nós entendemos que se a bênção João tem vindo sobre a nossa vida, é porque o Senhor tem abençoado a nossa vida. Se hoje nós temos saúde e nós estamos em frente, é porque o Senhor tem, Amélia, contribuindo com a gente. A bênção dele está sobre nós. O Senhor tem abençoado de forma grandiosa a nossa vida. Então nós entendemos e nós então demos a Ele a glória, a Ele o louvor, porque Ele pertence. A gente reconhece que tudo que acontece na nossa vida é o Senhor abençoando a nossa vida, e por isso nós rendemos graças, por isso estamos aqui reunidos para prestar culto a Ele. E quando a gente começa a olhar para a vida de Israel nesse momento aqui, querido, Israel está dizendo que quem faz prosperar as suas lavouras é Baal. E eles colocam imagens de Baal e começam a adorar. Que quem está fazendo prosperar as suas lavouras, que quem está fazendo chover, são outros deuses como Astarote. Que quem está ajudando nas suas guerras é Dagon. E Azerá, Moloque. Teve um momento que Israel chegou até a montar um bezerro de ouro para adorar, tirando a atenção do Deus verdadeiro. E Deus, querido, Ele fala conosco na linguagem humana. Então Ele usa palavras que não combinam com o mundo espiritual, mas para a gente entender, Ele desce o nível da linguagem para a gente compreender. A Bíblia diz que no mundo espiritual é inconcebível o que Deus vai comparar. Ele diz que Ele tem ciúme de nós. No mundo espiritual não cabe isso para uma pessoa do nível de Deus, sabe? Mas Ele desce na sua linguagem para a gente compreender que Ele tem ciúme da gente, e a gente... Ele quer comparar, e Ele diz que Israel é a sua esposa. Ele diz que a igreja é a sua noiva. Ele vai descendo essa linguagem, porque a gente entende sobre um casamento, sobre uma aliança, sobre uma união muito grande. Então Deus vai usando essas linguagens, essas alegorias, para a gente compreender o nível de relacionamento que a gente precisa ter com Ele. Tanto que dizendo: prepara-te, Israel, para encontrares com o seu Deus. E diz: eis que as bodas já está pronta. E a gente então, tudo já se aprontou para a esposa, e chamando em vários momentos Israel de esposa, e Deus via esse relacionamento tão grande. Então, peraí, se Deus então entende que Israel é a sua esposa, o que eu vou te dizer agora é muito forte. Se Deus então entende que Israel é sua esposa, e essa esposa agora está tendo um outro marido, então o nosso Deus está sendo enganado. Veja a linguagem que Deus está usando. E se você acha que foi forte o que eu falei, olha Ele falando. Oséias capítulo 1, versículo 16. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. E da sua boca eu tirarei o nome dos Baalins, os seus nomes não virão mais em memória. E naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra.
Da terra tirarei o arco e a espada e a guerra e os farei deitar em segurança. Olha o Senhor usando a linguagem humana e diz: e desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. Querido, é Deus falando, porque Deus está se sentindo traído. Ele está se sentindo enganado e abandonado por Israel. E ele então quer ilustrar para a nação tudo o que está acontecendo, o sofrimento que ele está tendo. E ele então usa a vida do profeta Oséias para ilustrar isso. Deus às vezes faz umas coisas que a gente não compreende, porque a nossa mente é pequenininha comparado à grandiosidade que ele é. Por exemplo, a gente começa a olhar e pensar que o filho dele, ou ele, de uma forma chamada de filho, mas é ele mesmo, nascer de uma virgem. Ele poderia já nascer grande, de repente dar um estalo assim, e aparecer lá com 30 anos já pregando o evangelho. Ele tem o poder para isso, mas ele resolve fazer Jesus nascer de uma virgem, ser um menino, um adolescente, um rapaz, e depois ser crucificado, depois ressuscitar ao terceiro dia. Ele pega um menino, e o menino vai lutar com um homem, um menino de seus 1 metro e pouco, vai lutar contra um homem de 2,70 metros, quase 3 metros de altura. Ele faz, de repente, as pessoas estarem diante de um mar imenso, e o mar se abrir, e as pessoas passarem com seus pés a seco, e depois que as pessoas passam, vem o inimigo, e o exército de Faraó morre. Uma muralha intransponível, como as muralhas de Jericó. Deus então pega e aquelas muralhas se afundam na terra, por um milagre extraordinário. Deus olha a terra que ele criou, ele fala: eu me arrependo de ter criado o homem numa linguagem humana, porque Números diz que Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Porventura diria ele, ou falaria e não confirmaria. Deus não se arrepende, mas ele usa essa linguagem humana para mostrar o seu sofrimento, a dor de ver que o homem chegou um momento que tentou criar uma torre, para ver se essa torre ia bater no céu e se encontrar com Deus. Que loucura que o Nimrod começou a fazer, foi até assunto da EBD aqui com o pastor. Querido, Deus começa então a jogar água nessa terra, e só ficam 8 pessoas que, para darem sequência, toda a população daquele local que a mensagem foi pregada por Noé, e eles não entenderam, não acreditaram e acabaram perecendo. Então Deus faz umas coisas e a gente começa, na nossa simplicidade, questionar às vezes, e principalmente você que não leu a Bíblia ainda e que conhece a palavra de uma certa forma, só um pouquinho, às vezes a gente se questiona mesmo, porque eu já me questionei muito sobre o Apocalipse, e sem entender muitas coisas. Mas entenda uma coisa, que a nossa mente é muito frágil, é muito pequenininha, o nosso mundo é pequeno, a nossa visão é muito pequenininha, e a visão dele é ampla. Ele enxerga do Gênesis, ou muito antes do Gênesis até o Apocalipse, muito depois do Apocalipse, porque a visão dele é eterna, não se compara com a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer mostrar para essa nação. Então começa esse casamento, querido. Eu imagino, se você se coloca na posição de Israel, olhando nesse momento o profeta, o homem, como aquele rapazinho que a gente vê aqui na igreja. Ilustra isso na sua mente para a gente comparar, para a gente compreender. Um rapazinho que você vê aqui com 17 anos, com 20, e de repente você está sabendo que ele foi lá na casa das meninas ali, em Parque Paulista, que a gente passa ali e vê, né? Barro Branco, né? Bosque do IP. A gente passa lá, tá propaganda lá, né? Casa das meninas. E a gente vê o Oséias, o nosso irmãozinho daqui de 20 anos, frequentando a casa das meninas lá. Dá até uma coceira na cabeça, né? E ele vai lá e busca uma menina. Aí daqui a pouco chega o pastor Tiago. Aí: Tiago, trouxe a minha noiva aí para você fazer o casamento. Olha aí que situação. Querido, conseguiu imaginar a coisa? E o que as pessoas vão falar de Taquara? Louco, né? Ó, garantido.
vai ser enganado com certeza. Ele é louco pegar uma menina de lá, uma menina com esse histórico, e ele, um rapazinho criado na igreja, com toda a educação, com tudo isso, agora escolheu Gomer. Eu conheço essa Gomer, o histórico dessa mulher, todo mundo conhece ela. Onde esse garoto está com a cabeça? Tem juízo não? Perdeu a noção? E a história vai acontecendo, querido, ele se casa com a Gomer. E agora ele começa, os filhos surgirem na história. E interessante que eu imagino que o casal conversa e fala assim, qual é o nome que a gente vai colocar? Certamente vocês conversaram e decidiram, nem os nomes, qual vai ser o nome dos nossos filhos? E a gente começa a pensar. E Deus entra na história e fala assim, eu coloco os nomes. Quem decidiu esse casamento sou eu tenho uma mensagem, eu tenho um propósito, vocês vão colocar o nome que eu quero. E os nomes não são como hoje, que Edilon, que tem, eu nem sei qual o significado, que eu já pesquisei, já esqueci. E aí, quantos outros nomes que tem, que às vezes a gente não se importa muito com o significado. O nome do meu filho é Douglas, eu não sabia que era Rio de Água Barrenta, Rio de Água Turva, eu achei que era bonito por causa do ator Michael Douglas, eu fui lá e Douglas, e depois de alguns anos eu fui pesquisar, aí falei, meu filho, o seu nome é Rio de Água Turva, e depois botei Patrícia, porque achei também bonitinho, e depois fui ver que era alguém do império, de uma alta posição, então me safei aí. Então, gente, veja que para a nossa cultura, o nome, o significado não é tão importante, mas para Israel não. Para Israel o nome é importantíssimo, e Deus coloca o nome de Gisrael nesse menino, e a gente vai ficar apavorado quando ele descobrir que Gisrael significa Deus espalha. Imagine que essa criança começa a correr no quintal agora, e a mãe grita pela criança, Jorge, Jorginho, Antônio, Tuninho, que bonitinho, né, gente? Né? Manu, e grita aquele nome ali, e agora vai gritar, Deus espalha, vem aqui. E a sociedade, não se esqueça da sociedade de Israel que está acompanhando isso tudo, querido. Qual é o nome do filho dele, hein? Deus espalha. Que nome estranho. Por que colocaram esse nome? Foi Deus que mandou. Deus espalha. E de repente a história vai continuando, esse casamento, e de repente surge outra criança, e eles vão colocar o nome da menina de Loruama, que até no hebraico é até bonito, só que o significado é sem a graça, desfavorecida, sem o favor de Deus. Vamos pegar mais pesado para chocar a gente? Desgraçada. Imagine, querido, a menina está andando e chamar a menina, e a menina, o que significa o nome do meu nome, hein, mãe? Ô pai, o que significa? Que você não tem a graça de Deus sobre você. Mas Deus está dando uma mensagem para quem? Para Israel. Desfavorecida, sem o favor de Deus, é o nome da menina. E nasce um outro filho, e Deus então fala, eu também vou colocar esse nome também. Não adianta vocês escolherem, eu escolho o nome. E o nome é Loami. E o que significa Loami? Não é o meu povo. Imagine gritando para uma criança, querido, não é o meu povo, volta aqui, não é o meu povo. Deus está dando uma mensagem muito clara para a nação, mas usando a vida do profeta. O profeta agora abre mão de tudo, querido, de todos os seus desejos, mas Deus coloca um amor no coração dele extraordinário, porque ele ama Gomer, ele ama os seus filhos, ele ama essa família e ele é dedicado à sua família. Só que um dia, querido, Gomer toma uma decisão muito dura. Gomer um dia, sem contar que esses filhos
Acredita-se que os estudiosos entendem que talvez esses filhos nem sejam de Oséias, por causa das traições e da vida que Gomer sempre levou, muito embora casada agora. Agora Gomer, ela resolve sair de casa, e certamente não levou seus filhos, porque pela vida que tinha, perambulando por vários lugares, uma vida sem firmeza, certamente deixou com o seu pai, deixou com seu marido os seus 3 filhos. E ela começa a andar, e imagine a população agora olhando, olha que absurdo. Ele ama a sua esposa, ele cuida tão bem dela, ele dava tudo o que ela precisava. Se ela precisava de um alimento, ele dava. Se ela precisava de uma roupa, ele dava. Se ela precisava de amor, ele dava. Se ela precisava de proteção, ele dava. Tudo o que Gomer precisava, Oséias dava para ela. Como pode abandonar um marido assim? E na alma deles, Deus está falando: vocês estão me abandonando também. Tudo isso eu faço por vocês, e vocês estão fazendo a mesma coisa comigo. Deus vai falando ao coração da nação enquanto tudo isso está acontecendo, querido. E eu começo a ver então Oséias chorando. A Bíblia não fala isso, mas é coisas que a gente começa a imaginar. Eu vejo Oséias chorando num cantinho, sentado, sabe? Chorando e olhando para Deus, falou: Senhor, eu tenho tanto amor por Gomer, eu tenho tanto amor por meus filhos, como que eu vou criar essas 3 crianças agora sozinho, sem a minha esposa que me abandonou? Como que eu vou seguir em frente? Oh, Senhor, o Senhor está vendo o meu coração como está triste, como eu estou amargurado, como eu estou sentindo essa dor, e o Senhor está vendo. E parece que eu vejo o Senhor sentando do lado de Oséias, abraçando ele e falando: é isso que eu estou sentindo, Oséias. Eu estou usando a sua vida como um desabafo, para você sentir a dor que eu estou sentindo, porque o meu povo está fazendo a mesma coisa comigo. E Deus, vendo todo o sofrimento de Oséias, querido, a história segue. Gomer, ela vai trilhar outras vidas. E aqui, querido, eu me dirijo a você que está aí pela internet. Chega bem pertinho aqui de mim, André, chega bem pertinho de mim aí, joga para mim aí, chega para cá você, para mim falar bem pertinho de você. Veja bem, querido, quantas vezes a gente se afasta tanto de Deus, e Deus é tão amoroso. A Bíblia chega a dizer que o amor dele nos constrange, a ponto de um Deus todo-poderoso ir na cruz e ser crucificado e morrer na cruz pelos meus pecados e pelos seus pecados, dele ser humilhado. Não era um homem, nós já passamos por essa humilhação, já é feio demais, né? Imagine o todo-poderoso Rei dos Reis levar chicotadas, ser colocado uma coroa de espinho, ser humilhado pelos homens, ser pendurado em um madeiro. E ele fez tudo isso por mim e fez por você, pelo amor que ele tem à sua vida, para te resgatar, para te trazer de volta. Por isso é o amor de Deus na nossa vida. Queridos, o amor que Deus tem por nós é extraordinário, porque um dia nós estivemos também como Israel. Um dia a gente também esteve afastado, um dia a gente também esteve longe do Senhor, o Senhor nos amando, e Ele continuava dando o nosso fôlego de vida, Ele continuava fazendo tudo pela gente, dando o alimento, e mesmo sem a gente dar valor, porque a Bíblia diz que Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos, e faz cair a chuva sobre bons e maus. O Senhor abençoa certamente as nossas vidas, e naquele tempo a gente estava dando as costas para o Senhor, a gente não entendia que era importante a gente estar aqui exaltando e louvando o seu nome, e engrandecendo o teu nome. A gente não tinha compreendido isso, assim como muitos hoje não compreendem, estão em reuniões hoje que não agradam a Deus, certamente entregando o seu amor, entregando o seu carinho ali para as
nas reuniões que não agradam ao Senhor, com músicas, com louvores que não agradam a Deus. Muitas vezes nós estivemos assim. Quantas noites, né? Aqueles que gostavam de baile, de clubes, quantos perderam noites assim? Quantos perderam a noites e bebendo, né? Fumando, e porque não tinha uma visão, e mesmo assim o amor de Deus estava presente ali, e Deus ali entregando tudo para nós, usando pessoas para evangelizar a gente, pessoas para ensinar a gente, colocando pessoas no nosso caminho para pregar o evangelho, para mostrar o quanto Ele nos ama. E muitas vezes a gente estava desse jeito, afastado do Senhor, até que um dia a gente resolveu abrir o coração, e Ele então entra no nosso coração e começa a fazer uma transformação extraordinária, e hoje nós estamos aqui para exaltar e glorificar o nome dEle. Aleluia. Glória a Deus, querido. Israel está passando por um processo. É interessante a gente pensar que Israel, no seu reino, eles se afastaram tanto que o reino do norte, todos os 19 reis foram maus aos olhos do Senhor. E a gente lembra o nível do Moloque, que até, né, naquele período ali, até o deus Moloque, eles colocavam crianças. Olha o absurdo. Como se ainda não fosse fazer uma adoração a um ídolo, ainda matavam crianças para oferecer a esse ídolo. A gente começa a olhar que diz 19 reis, todos maus, e o reino do sul melhorou um pouquinho, porque quase que ficou meio a meio. 8 foram bons e 12 maus. Então veja só que estatística, e interessante que a gente pensar que os reis era como se fossem os pastores de hoje em dia. Mal comparando, é se a gente pudesse falar assim, ó, os pastores, desde que começou a Metodista Wesleyana aqui em Taquara, nós tivemos 20 pastores, vamos colocar assim, 8 foram bons pastores, e 12 trouxeram a imagem de escultura para a gente adorar, e a gente adorar outros deuses. Era o que estava acontecendo com os reis de Israel. Porque os reis de Israel, eles tomavam as decisões, eles não simplesmente cuidavam da parte política, não, mas eles tomavam decisões em todas as áreas, na área espiritual, na área do culto, em todas as áreas. Não é como hoje aqui, que a gente tem o pessoal do legislativo, do executivo, do judiciário, muito embora até isso está uma bagunça, mas deixa isso quieto, né? Mas aqui tem essa divisão, então a coisa é mais organizada, deveria ser muito mais ainda, mas lá não tinha isso. O rei, ele tomava todas as decisões, tanto que a gente vai lembrar que o rei colocou na fornalha o Ananias, Misael e Azarias, porque não adoraram, né? Não era parte política, não, mas ele cuidava também da parte, porque eles entendiam que eles eram um Deus. O César entendia que ele era um Deus. Os reis, como Nabucodonosor, como todos esses aí, entendiam que ele era um tipo de Deus, e que não só estavam no poder para reger a nação, mas ele entendiam que ele era um tipo de Deus como o Faraó, e eles queriam não só dar ordens, mas queriam receber a adoração. E Deus aqui, o povo de Israel se perde e começa a fazer até como fizeram o bezerro de ouro, enquanto Moisés foi buscar as tábuas dos 10 mandamentos. Arão ficou responsável pelo povo, e o povo se perdeu e fizeram um bezerro. Quando Moisés volta com as tábuas da lei, com os 10 mandamentos do Senhor para o povo está adorando o bezerro de ouro. Moisés fica irado, quebra as tábuas da lei, e por isso vem o livro de Deuteronômio, que significa segunda lei. Não uma lei diferente, mas a mesma lei que foi feita e foi escrita novamente. Entenda, querido, o período que Israel está passando difícil, isso é um alerta para nós. Hoje que estamos falando aqui desse processo em que Israel passou, e que o Senhor usa a vida de um casal, ou seja, a vida de um homem de Deus para ilustrar para eles, o Senhor também me chama a minha atenção.
Como que está a minha adoração? O que é que eu estou colocando em primeiro lugar? Parece que ele pega a vida de Abraão e quando faz o sacrifício de Isaque, parece que ele quer mostrar para Abraão: Abraão, eu primeiro preciso ser o primeiro na sua vida, eu preciso estar em primeiro lugar na sua vida. Olha, o amor que você tem por Isaque é muito bonito, mas não se esqueça de mim, que eu estou em primeiro plano na sua vida. E quantas vezes, querido, que a gente não se esquece às vezes e deixa o Senhor em segundo, em terceiro e em quarto plano, porque, veja bem, a nossa vida é uma correria tão grande no nosso dia a dia. Nós recebemos 24 horas, vamos colocar dessas 24 horas, 8 horas a gente está dormindo, não é isso? E aí sobra o quê? 16, né? Acho que eu não estou tão ruim de matemática, sobra 16 horas, e aí o que a gente faz com essas 16 horas? A gente vai trabalhar mais 8, mais 9, e aí vai diminuindo as horas. E qual é o tempo que a gente se relaciona com Deus? Qual é o tempo da nossa oração? Qual é o tempo dos nossos cânticos em casa para a gente louvar ao Deus? Qual é o tempo que a gente tem da nossa oração em casa? Hoje o Senhor está chamando a minha atenção, hoje o Senhor está nos levando para a gente colocar Ele verdadeiro em primeiro lugar, porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. É preciso, querido, que a gente volte para o Senhor. É preciso que a gente realmente coloque Ele em primeiro lugar, porque se a gente perguntar o que é mais importante, a gente vai dizer a Bíblia. O que é mais importante é o Senhor, o que é mais importante é a adoração, o que é mais importante, a gente vai citar as coisas espirituais, mas muitas vezes no nosso dia a dia, a sociedade, os nossos costumes, eles vão impulsionando a gente para colocar essas coisas no final da fila, e muitas vezes a gente permite e a gente não consegue, e a gente começa então a dar desculpas, e a gente diz: mas eu não tenho tempo, a vida é muito corrido. Aí vem o Eclesiastes, o Senhor, e aperta o nosso coração, puxa a nossa orelha, e Ele diz: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, querido, entenda que se há tempo para todas as coisas, somos nós que estamos mudando a prioridade, somos nós que estamos colocando o que era para estar em primeiro lugar, em segundo ou terceiro e em quarto. Nós precisamos priorizar o Senhor, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e tudo isso vai passar. Essas coisas todas que nós entendemos como importantes hoje irão passar, mas o Senhor vai permanecer na nossa vida para todo sempre. Louvado seja Deus. Por isso que Ele diz: não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não pode comer, porque Ele sabe o quê? Que essas coisas aqui são passageiras, mas a adoração e a vida espiritual é eterna. Louvado seja Deus. Oséias, ele vai ficar só. A nação de Israel está acompanhando o sofrimento desse homem. Deus está ilustrando tudo o que está sendo feito com ele. E agora, Oséias poderia desistir da sua esposa, querido, porque ele tem razões, 1000 razões para desistir, porque ela é infiel, porque ela o abandonou, porque ela abandonou os seus filhos, os seus projetos, ela abandonou a sua casa. Mas o amor de Deus nos constrange, né? E essa história é para ilustrar o amor de Deus. Então Oséias está preocupado com a sua esposa. Oséias está sentindo falta da sua esposa, assim como o Senhor sente a falta sua, querido, que abandonou a igreja. Teve um dia desse, trabalhando no aplicativo, que parece que Deus colocou os desviados todos para andar comigo. E quando eu conversava com uma pessoa, ela falou: eu sou desviada, eu sou desviado. Eu falei: então você está no carro certo com a pessoa certa, vamos conversar. Por que você saiu da igreja? Igual aquele hino, né? O que Deus te fez? Eu sei que os irmãos talvez não foram muito felizes nas atitudes com você. E eu disse para as pessoas o seguinte, eu repeti para as pessoas diferentes as mesmas coisas. Eu disse para eles que na nossa família nós temos problemas. Pessoas que aborrecem a gente permanece.
Na empresa, o nosso chefe muitas das vezes é rabugento, enjoado, e a gente continua. O nosso vizinho muitas vezes estressa a gente, mas a gente não pega a nossa casa, bota num caminhão e leva a casa para outro lugar. No hospital, que eu peguei uma pessoa da área da saúde, eu falei, no hospital, quando você chega lá, você vai cuidar da saúde, mas se você encontra um monte de pessoa doente, mude as suas expectativas. E eu digo para você que ouve pela internet, mude as suas expectativas quando você chegar na igreja. Entenda isso, querido, porque aqui na igreja nós vamos encontrar pessoas com problemas. Porque se eu estou aqui, é porque eu preciso de um Senhor, eu preciso de um médico. Ele falou que os sãos não precisam de médico, eu estou aqui porque eu preciso dele. Eu não sei viver sem ele. Jesus é necessário para a minha vida, para eu estar de pé, eu preciso dele, é por isso que eu estou aqui. E sabe, eu luto, assim como você luta para vencer os seus obstáculos, os problemas que aparecem, eu também luto para vencer os meus. A diferença é que eu pergunto para Jesus como que eu vou fazer, e eu procuro obedecê-lo. E eu disse para a pessoa, então, se você se afastou do Evangelho, Jesus nunca errou nada com você. E depois aquelas pessoas que erraram pedem perdão, se arrependem, vão para o céu. E você que precisa, que quer tudo corretinho, está lá do lado de fora olhando, volta para o Senhor. Foi uma mensagem que eu procurei falar para as pessoas, e a gente começa a refletir que onde está Gomer nesse momento? As pessoas, querido, naquela época eram vendidas, eram como mercadoria as pessoas. E de repente a gente vai olhar, a Bíblia está relatando que tem um leilão acontecendo. E tem mulheres e tem homens, os homens para ser escravos, para carregar, para fazer as tarefas domésticas daquelas casas, eram comprados como, eram olhados seus dentes. Na história da escravidão, né? Que a gente já conhece tão bem. E aí era olhado se a pessoa era forte, se era novo ainda, se tinha como usar como obra para fazer as coisas dentro do lar. E de repente ali tem uma mulher, Gomer, e eles olham e acham que ela ainda tem um valor, que ela é bonita, e começam a dar valores para ela, e começam a dizer, eu dou tanto, no nosso dinheiro de hoje, eu dou 2.000, aí de repente o outro grita, eu dou 3, e outro grita, eu dou 5, e o dinheiro, o valor foi subindo, e o leiloeiro cada vez gritando mais, até que alguém chega e dá um valor, e que ninguém supera, e ele pega o martelo e bate. Gomer vendida para aquele homem ali, e como se ele perguntasse, moço, qual é o seu nome? E ele fala, Oséias. O Oséias, querido, foi lá e comprou a Gomer e levou ela para casa. Imagine agora ele levando e dizendo, eu te amo. Apesar de tudo que você fez, apesar de todo o abandono que você me fez, eu continuo te amando, eu te perdoo, e eu te trago de novo para minha proteção, eu vou sustentar você, eu vou cuidar de você, eu vou te amar novamente, volte, venha para sua casa. Israel olhando essas mensagens todas, querido, e Deus então começa a levantar o profeta Oséias, e eles então entendendo como que Oséias perdoou Gomer depois que tudo que ela fez, e Deus está falando ao corações dele, eu também perdoo vocês por toda a idolatria, por todo o tempo que vocês se afastaram de mim, por todo o tempo que vocês deram as costas para mim, por todo o tempo que vocês adoraram a Baal, a Dagon, as estátuas, os terafins, porque como se não bastasse, eles tinham os terafins, que eram ídolos caseiros, que eles nem precisavam ir lá fora para adorar, eles já adoravam um pedaço de madeira, de estátua, dentro de casa mesmo, e o Senhor diz, não farás imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem em cima na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Deus condena a idolatria, e Deus então estava dizendo, mas eu perdoo vocês por tudo isso que vocês fizeram, e a nação de Israel estava acompanhando essa história.
E Deus então fala assim: agora, Oséias, nós vamos mudar o nome dessas crianças. Onde é Deus espalha, de Israel, vira Deus ajunta. E é importante a gente pensar, cara, irmãos, que de Israel, Deus também colocou esse nome também para lembrar da vinha de Nabote. Porque o que foi feito com Nabote, quando mataram ele, Jezabel matou para poder dar a vinha para Acabe. Ficou tudo na memória de Deus, querido. E Deus traz isso à memória do povo de Israel, esse assassinato que teve lá atrás. Mas Deus fala assim: agora, o nome dessa criança é Deus ajunta. Deus une novamente, porque Ele é aliança, Ele tem prazer. E onde Lo-Ruama significava desfavorecida, agora não. Significa: o meu favor estão com vocês, a minha graça estão com vocês, a minha bênção, o meu amor, o meu perdão estão com vocês. Lo-Ruama significa agora favorecida por Deus. E onde Lo-Ammi significa não é o meu povo, Deus diz assim para a nação: Lo-Ammi é o meu povo, pertence a mim. Sabe? E nós, querido, a gente começa a pensar que nós pertencemos ao Senhor. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Querido, nós temos um dono. Essa palavra Senhor que eles usavam, não é isso? Era Kyrios, do grego. Era uma palavra que, na verdade, o Novo Testamento vai trazendo como um dono. Os homens lá, eles entendiam que eles eram um dono da população. Então o Senhor usa esta palavra: eu sou o vosso Senhor, ou seja, eu sou o vosso dono, vocês pertencem a mim. E a Bíblia diz que quando usa a palavra redentor, é porque o redentor é aquele que paga um preço para ter de volta. E Jesus pagou um alto preço. Ele foi lá na cruz do Calvário, não é isso? Para render graças. Como o hino que diz: sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago. Sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos a Ti que pagaremos. Você pode profetizar isso? De sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E
E por mais que as trevas militem, profetiza, querido, e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Você pode aplaudir o Senhor, querido. Aleluia. Por mais que as trevas militem e nos tentem separar, nós andaremos unidos para a glória do Senhor, porque Ele é aliança, Ele nos une. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, agora a nação de Israel olha com outros olhos aquela família. Agora Gomer vive uma vida correta junto com Oséias. Agora Oséias passa a ter a sua esposa cuidando dos seus filhos. E agora a nação de Israel entende a mensagem. Mas muitas vezes precisamos abrir mão da nossa vida para que a gente pregue o Evangelho. Hoje o Senhor nos chama a abrir mão de algumas coisas para a gente anunciar o Evangelho, porque assim como essa nação viveu esse período em que essa mensagem foi pregada para ele, há uma nação hoje aqui em Taquara, há uma nação onde você mora, por onde você passa, que pessoas precisam conhecer o Evangelho, pessoas precisam ter a sua vida transformada. E é tão lindo a gente pensar que quando o Evangelho entra em uma família, ela entra depois nos filhos, nos netos, nos bisnetos, e você, quando ganha uma pessoa, às vezes você está ganhando toda uma geração. Que o Senhor possa usar a sua vida, que o Senhor possa usar a minha vida, a nossa vida, para a gente ganhar almas para o reino, transformar a vida dessas pessoas que estão rumo a tantas derrotas, a tantos problemas, e muitas vezes até a morrer, porque ainda não conheceram o Evangelho. Eu quero terminar orando ao Senhor pelas nossas vidas, para que cada vez a gente entenda que o amor de Deus e a graça do Senhor, ela é extraordinária, como foi aqui. E é interessante a gente pensar que esse amor de Deus aqui está mostrando no Antigo Testamento. É lindo, né, querido? O amor de Deus estava lá já no Antigo Testamento e eles ainda não tinham compreendido. Nosso Deus, nosso Pai. Ó Deus, eu oro, Senhor, ó Deus, pelas nossas vidas que estamos ouvindo essa mensagem. Ó Deus, eu te agradeço, Senhor, por o Senhor um dia ter usado a vida do Oséias. Ó Deus, eu imagine o galardão que esse homem terá, ó Deus, diante do Senhor, a honra que ele terá diante do Senhor. E quando tiver um encontro com o Senhor, eu começo a imaginar isso. Minha alma se alegra de imaginar o Senhor conversando com Oséias. E Oséias, você abriu mão da sua vida, ó Deus, para pregar a mensagem para a minha nação. E hoje essas pessoas que naquele momento ali entenderam o meu amor, Oséias, hoje estão aqui diante de mim e eu usei a sua vida. Querido, um dia, ó Deus, nós vamos estar também, Senhor, diante do Senhor. E muitos de nós, Senhor, todos nós iremos estar diante, Senhor, do Senhor, e vamos ouvir coisas semelhantes, que no nosso colégio, que na faculdade, que no trabalho, que no carro, que na rua, que na fila, que no ônibus, nós pregamos a Tua palavra, e aquela semente foi crescendo, Senhor, e a pessoa, Deus, depois se arrependeu e voltou, ó Deus, a ter um encontro contigo, Senhor. Eu sei que nós vamos ouvir histórias semelhantes no céu, o Senhor contando para nós, quando nós estivermos diante do Senhor, ó Deus, recebendo o galardão, recebendo a recompensa, e naquele grande dia vamos estar todos adorando o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, eu te peço, Senhor, fortalece. Ó Deus, coloque palavras nos nossos corações, que muitas vezes, Senhor, nós ficamos com medo às vezes de falar por causa do título, por causa do nome, por causa do poder que a pessoa tem, mas Senhor, nos dê coragem, nos dê intrepidez, nos dê ousadia para pegar a Tua palavra, como a Tua palavra diz, a tempo e fora de tempo. Nos ensina, Senhor, a ser, ó Deus, evangelista, Senhor, não só com o microfone na mão, não só diante do púlpito, do altar, mas que nós
possamos pregar o Evangelho fora da igreja também, com a nossa vida. Senhor, fortalece a nossa vida, assim como o Senhor fortaleceu a de Oséias, que foi um exemplo com a boca calada, Senhor. Que nós também, Senhor, as pessoas, nossos vizinhos, as pessoas do nosso setor de trabalho, possam olhar para a nossa vida e a gente com a boca fechada, eles saberem que nós somos de Deus, como a mulher disse, ali vai um santo homem de Deus, quando se referiu a Eliseu. Senhor, santifica a nossa vida, meu Deus, nos coloca como exemplo diante dessa sociedade, que eles possam querer servir a Deus, porque por ver o nosso exemplo, por ver a nossa atitude, por ver as nossas palavras, por, ó Deus, entender que nós somos pessoas abençoadas, Senhor, não abençoadas pelas conquistas materiais somente, mas, Senhor, principalmente, ó Deus, por ter a paz no nosso coração, por ter alegria no nosso coração, por ter, ó Deus, a simplicidade do Senhor, a humildade do Senhor no nosso coração. Nos ensina, Senhor, a ser como o Senhor disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Nos ensina, Espírito Santo, tenha liberdade de atuar cada vez mais no nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, te agradar cada vez mais. Nós te louvamos, te agradecemos no nome de Jesus. Deus continue abençoando a sua vida.